Olá, moçada. Aqui, professora Karina, cumprindo nosso planejamento, mais uma aula sobre conjuntos, onde vamos fazer vários exercícios, todos eles tirados do livro adotado, parte 1. Acho importante conversarmos sobre a A2 e sobre nossas próximas aulas. Então, vamos aqui falar sobre a A2, que vai ocorrer na semana 12. Lembrando que estamos na semana 9, finalizando a semana 9. Todo o segundo ano tem tido disponibilidade de videoaulas relativas à BNCC, que é a base comum, toda a matéria que vocês precisam aprender de matemática nova no segundo ano. Nessas videoaulas estão sendo abordados os assuntos PA e PG. No itinerário formativo, vocês se dividem em dois grupos, CAUNI e CAMIL. Nossas aulas são relativas ao CAUNI. Até agora, temos estudado apenas conjuntos. Nas duas próximas semanas, que vão ser as semanas 10 e 11, as aulas vão ser de exercícios preparatórios para a A2. Então, nas próximas semanas, nós vamos fazer exercícios preparatórios para a A2 e aí vamos abordar conjunto, PA e PG. Todos os exercícios resolvidos nas videoaulas de matemática são mais do que suficientes para que vocês estejam preparados para a avaliação. Portanto, refaçam esses exercícios e vamos em frente. No primeiro exercício de hoje, vamos verificar a presença de conjuntos e aplicados à geometria plana. E o exercício diz assim: podemos considerar a superfície do piso de sua sala de aula como uma superfície plana. Por isso, dizemos que ela está contida em um plano. Esse plano é infinito em todas as suas direções, isto é, ele continua infinitamente além das margens do piso. Um plano é constituído de infinitos pontos. Então, com isso, ele está dizendo que os elementos do plano são pontos. E toda reta que passa por dois de seus pontos distintos está contida nesse plano. Então, a reta está contida no plano. A reta é um subconjunto do plano. Podemos representar um plano por um paralelogramo e nomeá-lo por uma letra grega minúscula, alfa, beta, gama, etc. Sabendo que os pontos A e B, aqui estão eles, pertencem ao plano alfa, representado por este paralelogramo, e que o ponto C não pertence ao plano alfa, classifique como verdadeira ou falsa cada afirmação a seguir. Primeira afirmação está dizendo que R pertence a alfa, afirmando que R é um elemento de alfa. E, na verdade, já sabíamos, está escrito aqui, que a reta está contida no plano. Então, afirmação falsa. Já a letra B, verdadeira, a reta está contida no plano alfa. A reta é um subconjunto de alfa. E por que mesmo? Porque dois pontos de alfa distintos são pontos da reta R. Isso é suficiente para que a reta esteja contida em alfa. O ponto D não pertence a alfa, na verdade. O ponto D pertence a alfa. Para isso, ele tem que ser um elemento de alfa. Apesar de, no desenho, ele não estar dentro do paralelogramo, apesar disso, ele é um elemento da reta R. E como a reta R está contida em alfa, pela definição de inclusão, de subconjunto, o ponto D será um ponto de alfa também.
mas ele não é um subconjunto, ele é um elemento, então aqui ele não está contido em alfa. O segmento AB está contido em alfa. Todos os elementos do segmento AB são elementos também do plano alfa. Consequentemente, AB é um subconjunto de alfa, mas não é um elemento de alfa. E, finalmente, a reta S está contida em alfa. A reta S é um subconjunto de alfa. Observamos que a reta S tem em comum com o plano alfa apenas o ponto O. Consequentemente, essa afirmativa é falsa. No próximo exercício, um conjunto A possui exatamente 7 elementos. O número de elementos do conjunto A é igual a 7. E um conjunto B possui exatamente 256 subconjuntos. Então, se o número de elementos do conjunto B for x, podemos afirmar que 2 elevado a x é igual a 256. Lembrando que 2 elevado a x dá a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Então, na primeira pergunta, quantos subconjuntos possui o conjunto A? Usando esse mesmo raciocínio, o conjunto A terá 2 elevado a 7 subconjuntos, e isso é 128. Então, a resposta para o item A, 128. No item B, quantos elementos possui o conjunto B? Então, o que ele está querendo saber é o valor de x. 2 elevado a x, que é igual a 256. Fatorando 256, nós temos 2 elevado a 8. Consequentemente, o número de elementos de B é 8. No exercício 5, ele diz que se dois conjuntos finitos A e B são tais que o número de elementos de parte de A, número de elementos de partes de A, for igual ao dobro do número de elementos de partes de B, o que nós podemos afirmar? Vou melhorar aqui, que aqui é número de elementos de partes de B. Se o número de elementos de A chamarmos de Azinho, tá? Então, A é a quantidade de elementos do conjunto A. E a quantidade de elementos do conjunto B chamarmos de Bzinho, substituindo aqui, utilizando o nosso conhecimento já antigo, que o número de elementos de partes de A será 2 elevado a A, e que o número de elementos de parte de B será 2 elevado a B, 2 elevado a A, utilizando propriedade de multiplicação de potências de mesma base, teremos aqui o expoente mais B. Equação exponencial, bases positivas iguais, podemos garantir que os expoentes são iguais. Então, com isso, o conjunto A vai ter um elemento a mais do que o conjunto B. E a nossa opção correta, então, é a letra B. Analisando as outras, o número de elementos de B é metade do de A? Falso. O conjunto A possui 2 elementos a mais que B? Falso. Vamos observar essa opção aqui, letra D. Nenhum dos dois conjuntos é vazio. Então, ele está afirmando que nem o A nem o B podem ser vazios. Mas observa que se o A for um conjunto unitário e o B, conjunto B, for o conjunto vazio, o número de elementos de A é 1 e o número de elementos de B
é zero. Com isso, continua sendo verificada a conclusão que nós chegamos, que o conjunto A possui um elemento a mais que o conjunto B. Então, é falso. O conjunto A possui 5 elementos e o conjunto B possui 4 elementos. Nós não temos dados para afirmar a quantidade dos elementos. Esses dados oferecidos aqui podem até ser verdade, mas nós não podemos afirmar que exatamente isso que vai acontecer. Então, resposta letra B. No exercício 6, aparece um diagrama de Venn com os conjuntos A e B. E as informações sobre esses conjuntos, ele quer que nós respondamos aos itens A e B, onde essa expressão, que nós já temos usado cansativamente, vai representar o número de elementos do conjunto que estiver representado dentro dos parênteses. Então, no item A, ele diz o número de elementos da união. Então, vamos verificar quantos elementos possui a união desses dois conjuntos. Aqui temos 6 elementos, mais 3, 9, mais 4, 13. Então, a união dos dois conjuntos possuirá 13 elementos. Depois ele vai falar no número de elementos de A, número de elementos de A e número de elementos de B. Contando os números de elementos de A, nós vamos ter 6 daqui, mais 3 daqui, 9. E quantidade dos elementos de B, 3 daqui, com 4 daqui, 7. Então, no item A, quando ele pergunta se o número de elementos de A é igual ao número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, a resposta é não, pois 9 mais 7 dá 16 e não 13. No item B, que expressão deve ser escrita no lugar do retângulo abaixo para tornar a sentença verdadeira? Então, atenção que esta sentença aqui, uma vez preenchida, vai poder ser utilizada em todo e qualquer problema envolvendo união de conjuntos. Quando a gente faz conta, né, a quantidade de elementos da união, observa que esses elementos aqui são contados 2 vezes. Tanto eles pertencem ao conjunto A, como eles pertencem ao conjunto B. Então, já que eles estão sendo contados 2 vezes, uma dessas vezes tem que ser cancelada. Então, observa o que diz essa expressão. Número de elementos de A união B, que no nosso caso é 13, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos 3, que é a quantidade de vezes que esses elementos comuns estão sendo contados. E isso vai dar 9 mais 7, 16, menos 3, 13. Ou seja, esses 3 elementos aqui que foram retirados são justamente a quantidade de elementos da interseção dos dois conjuntos. Então, essa é a expressão que devemos acrescentar no retângulo. O exercício 7, de novo, vai abordar diagrama de Venn e ele vai pedir que a gente verifique qual das 5 sentenças corresponde ao nosso diagrama. Se nós nem olharmos as sentenças e observarmos só o diagrama, a gente observa que essa região achurada aqui em azul é justamente tudo que tem no conjunto B e que não tem na união dos conjuntos A e C. Escrever isso, tudo que tem em B e que não tem na união, é trabalhar com a diferença de conjuntos.
E essa opção encontra-se aqui na letra E. Recomendo que vocês observem as outras opções para verificarem que elas realmente estão sendo descartadas. Exercício 8, outro exercício de vestibular, fala que se A e B são dois conjuntos não vazios tais que a união dos dois é esse conjunto. A diferença de AB entre A e B é esse. E a diferença entre B e A é esse. Ele quer descobrir quem é o conjunto interseção. Então, trabalhando com o diagrama de Venn, que é visualmente melhor, ele está dizendo que A menos B, ou seja, elementos de A que não são de B, 1, 3, 6 e 7. B menos A, ou seja, elementos de B que não são de A, 4 e 8. Para a união, está faltando. Vamos verificar. O 1 já está lá, o 2 está faltando, o 3 já está lá, o 4 também, o 5 está faltando, o 6, o 7 e o 8 já foram localizados em seus lugares. Consequentemente, o conjunto interseção A com B é formado pelos elementos 2 e 5, resposta letra C. Exercício 9, ITA. Considere as afirmações abaixo, relativas a conjuntos A, B e C quaisquer. Então, na afirmativa 1, ele está querendo saber qual é a negação de X pertence à interseção de A com B. Então, vamos representar aqui. Conjunto A, conjunto B. A negação de X pertence à interseção é X não pertence à interseção. Então, vamos ver quais são as possibilidades que nós temos para o lugar de X. O X pode estar aqui, ou seja, o X não pertence a B. Ou ainda, o X pode estar aqui. Isso significa que o X não pertence a A. Ou ainda, o X pode estar aqui. E, nesse caso, ele satisfaz as duas condições. Ou seja, negar que X pertence à interseção é dizer que X não pertence ao conjunto A ou não pertence ao conjunto B. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Na segunda afirmativa, ele vai trabalhar com os conjuntos A, B e C. O conjunto A interseção B união C, A, B e C, essas regiões que estão sendo marcadas são B união C, e a interseção do A com essa região marcada é essa região marcada com as bolinhas X. Ao lado, ele está querendo verificar se essa região obtida acima corresponde à união entre A interseção B. A interseção B está aqui. A interseção C. A interseção C está aqui. A união entre essas regiões marcadas será justamente a mesma da marcada no primeiro membro. De novo, verdadeiro. Na afirmativa 3, ele vai relacionar A e B. No primeiro caso, A e B, ele vai fazer uma união de A menos B.
A menos B. B menos A. B menos A. Quando a gente faz a união, obtemos essa mesma imagem que já está aí. No segundo membro, temos que fazer A união B. A união B, que é tudo. A interseção B. A interseção B, que é essa parte aqui. Então, ele agora pergunta, o que tem na união que não tem na interseção? Que não tem na interseção. Então, essas duas partes pertencem à união de A com B e não pertencem à interseção. Então, novamente, imagens semelhantes. Pergunta, destas, quais são falsas? Nenhuma. Nenhuma delas é falsa. Exercício 12, que é da Fundação Getúlio Vargas, diz: sejam A, B e C conjuntos finitos. A, B e C são conjuntos finitos. Eu sei que vamos precisar de diagrama, né? Porque preparei o exercício. E ele diz que o número de elementos da interseção é 15. O número de elementos de A interseção com B é 30. Então, observem, A interseção com B é 30. Como já tem 15 aqui, faltam 15 aqui. O número de elementos de A interseção com C é 20. Aqui está o C. A interseção com C é aqui e aqui. Como é 20 e já tem 15, aqui faltam 5. A pergunta é, quantos elementos há na interseção de A interseção com B união C? A, B, C, B união C, B união C. É tudo isso daqui. Interseção com conjunto A é apenas são apenas essas três regiões. Consequentemente, quantos elementos tem nessa região que nos interessa? 15 mais 15, 30, mais 5, 35. Resposta, letra A. Próximo exercício. Vamos para conjuntos numéricos. Determinado número real x só pode ser representado na forma decimal com infinitas casas decimais. Então, esse número real x é uma dízima, porque dízimas são números decimais com infinitas casas decimais. É uma dízima. Assinale a afirmação correta. X é irracional. X é racional. Nada nos foi dito a respeito dessa dízima, se ela é periódica ou não periódica. Se ela for periódica, o número é racional. Se ela for não periódica, o número é irracional. Então, não podemos afirmar nada sobre as letras A e B. X é irracional se for periódica, falso. X é racional se for periódica, se for não periódica, racional, também não. Então, resposta correta, letra E. X é irracional se for dízima não periódica. O exercício Flint, um exercício da UF, diz que, segundo esse matemático, Deus fez os números inteiros. O resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático,
uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que, no item A, ele afirma: o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Quando essa palavra sempre aparece, ou seja, ele está generalizando a propriedade, nossa preocupação é descobrir uma exceção, porque aí, se descobrirmos, a opção torna-se falsa. Então, vamos verificar o produto de dois números irracionais que contradiga esse sempre vai ser um número irracional. Se eu pegar o número raiz de 3 e multiplicar por ele mesmo, eu estou multiplicando dois números irracionais. Eu vou obter raiz de 9, que é 3, que não é um número irracional. Então, o item B está falso. A soma de dois números irracionais, é sempre um irracional. Se eu pegar o número irracional menos raiz de 3 e somar com o número racional mais raiz de 3, eu obtenho zero, que não é um número irracional. Então, letra B, errada também. Entre os números reais, 3 e 4, existe apenas um número irracional? Errado. Na verdade, entre dois números quaisquer da reta real, sempre haverá infinitos racionais e infinitos irracionais. Na letra D, entre dois números racionais distintos, existe sempre um número racional. Aí eu posso garantir. Vejam a diferença que no item C é apenas e aqui é existe. Existe um. Existe pelo menos um. Existe no mínimo um. Então, essa é a alternativa verdadeira. E na letra E, a diferença entre dois números inteiros negativos, por exemplo, menos 2, menos 3, essa diferença entre dois inteiros negativos é sempre um inteiro negativo, menos 2 mais 3 igual a mais 1, sem esse menos aqui, mais 1. Então, realmente, letra E está errada. No exercício 33 da PUC, é um problema, né, contextualizado, e diz assim: com o objetivo de melhorar a produtividade das lavouras, um grupo de 600 produtores, então o total é 600, resolveu investir no aumento da produção de alimentos nos próximos anos. 350 deles investiram em avanços na área de biotecnologia. Então, na área de biotecnologia, 350 investiram. Biotecnologia, onde está 350? 210 no uso correto de produtos para a proteção das plantas. Então, proteção das plantas foram 210. E 90 em ambos os avanços, né? Tanto na área de biotecnologia como na proteção das plantas. Então, 90 em ambos. E agora vem 4 afirmativas para a gente julgar. Então, vamos montar o nosso diagrama
biotecnologia, proteção das plantas, 90 agricultores, 90 produtores usam as duas técnicas. Biotecnologia, 350. Ou seja, aqui 350 menos 90, que já estão localizados aqui, né, na área de biotecnologia também, e isso vai nos fornecer 260 produtores que usaram apenas a biotecnologia. 210 investiram na produção das plantas, proteção. 210 menos os 90 que já estão localizados aqui, e isso vai nos dar 120 produtores que apenas usaram a proteção das plantas. Se nós observarmos o total, 260 mais 90 mais 120, isso vai dar 470. Então, dos 600 produtores, apenas 470 fizeram alguma dessas duas atividades em relação à agricultura. Eu estou melhorando aqui para ficar mais claro na hora da gente julgar, tá? 260, 90 e 120. Bom, então, quantos ficaram de fora que não usaram nada disso? Menos 600 menos 470 e dá 130. Então, 130 produtores ficaram aqui do lado de fora. Então, agora vamos verificar. 260 investiram apenas em avanços de biotecnologia? Verdade. Apenas seria B menos P, né? O conjunto B menos o conjunto P. 260 produtores investiram apenas em biotecnologia. 120 produtores investiram apenas em uso correto de produtos para a proteção das plantas. Proteção das plantas. Apenas isso, 120. Correto também. Então, a primeira correta, a segunda também. 470 investiram em avanços na área da biotecnologia, e aqui o conectivo que faz a diferença, ou seja, está se referindo à quantidade de elementos da união entre biotecnologia e proteção. E aí nós já fizemos essa conta aqui em cima, juntando todos dá 470. De novo, verdade. E 130 não fizeram nenhum dos dois investimentos. 130 não fizeram nenhum dos dois investimentos, novamente, verdadeiro. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Bem, moçada, nosso tempo por hoje já deu. Na próxima aula, que será segunda-feira, nós faremos exercícios diversificados de conjuntos e PA. E na próxima semana também trabalharemos com PG. Até lá!